Então, 1 João capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Amém? Vamos fazer uma oração e em seguida vamos cantar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer esse momento que o Senhor tem proporcionado para nós, momento esse, Pai, de reunião, em que nós estamos aqui para cantar ao Senhor, para orar, falar contigo, mas sobretudo para nos assentarmos em redor da tua santa e poderosa palavra. Nós cremos, Pai, que essa palavra ela é poderosa, essa palavra é soberana, porque pela tua palavra tu trouxeste todas as coisas à existência do nada. Então ela é muito poderosa, Pai, nós cremos assim, nós cremos que somente a Tua palavra é que nos dá a vida eterna. Nós cremos que somente o Senhor é quem pode nos dar a direção de onde nós podemos ir ou não podemos ir. Pai, é nessa confiança que nós fazemos essa oração, de que o Senhor falará conosco, de que o Senhor mais uma vez derramará da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade sobre nós por meio da tua palavra. E é em nome do Senhor Jesus que esse pedido é feito e junto dele o agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. 1 João capítulo 4, verso 1 a verso 3. Você abre sua Bíblia, deixa aí ela nessa passagem. Amém. Existem muitas vozes no mundo. Amém? É óbvio, né? Muitas vozes no mundo, mas as vozes que estou querendo me referir são as dos muitos líderes cristãos que nós temos, vamos falar aqui do nosso país, nosso contexto, no nosso país, né? E são tantas vozes, são tantas palavras, são tantas mensagens que em determinado ponto chegam a nos confundir, porque um diz uma coisa, outro diz outra, né? Bota na não dá para falar porque está gravado aqui, mas bota numa rádio determinada, bota noutra, né? E de repente você tem um conflito de como? Quem falou? Não, né? Estou falando do negócio gospel da coisa, né? Contudo, a gente deve ter em mente uma pergunta que ela necessariamente deve ser feita diante dessas muitas vozes, diante dessa multidão de opiniões, né, dos líderes, mais uma vez coloco entre aspas, cristãos. A pergunta é essa: quem está com a razão? Né? Quem está com a razão?
fulano de tal Prado ou fulano de tal Silva? Né? Ainda bem que tem tanto Silva, tem tanto Prado por aí, não dá para cair um processo pro lado de cá, não. Então, quem está com a razão? Quem é que está com a razão? É o da 104,3? Estou brincando. A gente sabe que o tempo... Tá bom, vai cortar, né? A gente sabe que o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, ele é muito marcado pelo relativismo, pelo pluralismo, né? Esses ismos aí, do tipo, não existe uma só verdade, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem o seu modo de olhar para a situação, eu tenho o meu, a sua interpretação, a minha, né? O nosso tempo é marcado desse tipo de pensamento, né? Mas a despeito disso, nós, cristãos, que cremos em Deus, que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que a verdade é uma só. Tá? A verdade é uma só. E mais, que a verdade ela tem uma fonte só. E essa fonte se chama Deus. Ele é o padrão de todas as coisas. Ele é a fonte de onde jorra toda a condição que mantém essa realidade existindo. Não é? Então, a gente sabe disso, a despeito disso, né, a despeito dessa pluralidade, desse relativismo, nós cremos em Deus. Amém, Gereissati 1? Glória a Deus. Então, dá para responder, sim, biblicamente, essa pergunta de quem está com a razão. A qual voz nós devemos dar a nossa atenção? Voltar a nossa confiança, né? Na passagem de hoje, que nós lemos no início e nós vamos reler daqui a pouco, João, ele vai por tabela nos instruir. Por que por tabela? Porque nós sabemos que a princípio não foi escrito diretamente para o Gereissati 1, né? Não tem nenhuma epístola de Paulo, João, Pedro aos... Como é o nome? Gereissatenses? Não sei como é. Maracanauenses, né? Não tem. Então, pelo fato de nós sermos descendentes espirituais, pertencer ao mesmo corpo, então cai para nós também, né? Então, nessa passagem, João, ele nos instruirá, né, primeiramente aos seus leitores originais, em como nós devemos proceder nesses casos de muitas vozes, nesses casos de termos que saber quem está com a razão, a quem eu dou confiadamente os meus ouvidos, né? A qual voz eu presto atenção. Então, que o Senhor, desde já, assim como foi falado aqui em oração, nos prepare para a recepção da sua palavra e nós possamos, no devido momento, apreender ela e incorporar ela à nossa fé. Amém? Então, vamos fazer uma segunda leitura do texto, que é 1 João, capítulo 4, verso 1 a 3, né? Lembrando que eu estou lendo aqui na NVI, tá? Você que tem uma revista atualizada, você que tem uma revista corrigida, não tem problema, o sentido do texto é o mesmo, tá? Então acompanhe aí na sua versão, que eu iria ler aqui na minha. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo, ou seja, desta maneira: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual
vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Amém? É isso aí. Nós vamos meditar nesses 3 versículos e eu quero começar pelo verso de número 1 juntamente com você. Nesse versículo de número 1, nós temos uma orientação imperativa, certo? Uma orientação imperativa extremamente necessária. Ora, o que é um imperativo? É algo que se impõe, é algo que impera sobre, no caso aqui, os leitores originais e nós, né? Então, nós temos uma orientação inspirada da parte de Deus, por parte de João, extremamente necessária. E é daquele tipo de orientação que não temos escolhas. É essa a maneira de proceder. Não tem outra maneira. Não tem meio termo. Ok? Por isso que nós temos aqui nesse verso de número 1, uma orientação imperativa extremamente necessária. Então eu quero começar com a parte A do verso de número 1. Quando ele fala, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Quem está acompanhando a exposição de 1 João aqui, e se você tem vindo a primeira vez, está aqui a primeira vez, nós temos um canal, né, Igreja de Cristo do Gereissati 1, no YouTube, e tem lá todas as exposições até aqui dessa carta, né? Nós temos falado que João ele está numa batalha aqui. Nós temos falado que o tom dessa carta, dessa epístola, é um tom polêmico, não é? É um tom que João está cuidando para que do meio da cristandade não saia algo danoso para quem ouve lá fora, né? E nós chegamos à conclusão de que João está lutando com o que parece ser um tipo de doutrina que nega, escutem, que nega a benignidade, o fato do corpo ou da matéria ser algo bom. E isso tem uma consequência fortíssima, porque, segundo o que nós estamos acompanhando até aqui, uma das implicações desses falsos mestres era que eles podiam fazer o que eles quisessem e que eles ainda tinham parte com Deus. Aí João vem logo no verso de número 5 do capítulo 1 e fala que esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvimos e transmitimos a vocês, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então ele já começa a fazer essa frente contra essas pessoas, ok? Então vai se desenrolando aqui no decorrer da carta, e esses são os falsos profetas que estão no meio dessa região da Ásia Menor, né? E que está disseminando esse tipo de ensinamento. Um dos ensinamentos, já que a matéria é ruim, o corpo é ruim, é de que Jesus não veio em carne. Jesus, na verdade, não encarnou, porque como é que pode? Deus perfeito, Deus, o Criador de todas as coisas, se contaminar com isso aqui que é imperfeito, que está reservado para o fogo, não é? Então, essa era
uma das implicações do falso ensino desses homens. E não confessar Jesus Cristo em carne, ou seja, não confessar que ele encarnou, é um problema muito sério. Porque se ele não encarnou, estou adiantando aqui algumas coisas, ele não poderia ter ido para a cruz. Ele não poderia ter nos representado como seres humanos diante de Deus. Ok? E se ele não poderia, se caso ele não tivesse corpo, e a gente sabe que tem, obviamente, esse negócio de expiação de pecados nem existe, como ficou claro numa das primeiras pregações do capítulo 1. Nós falamos sobre isso, ok? Então, esses espíritos que João está dizendo para os seus ouvintes, obviamente, são esses falsos profetas, né? Como na parte B do verso, ele vai deixar bem claro. Então, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não creiam em qualquer espírito. Essa é a orientação. E aqui eu vou puxar um pouco de história. Quem já ouviu falar no direito ao juízo privado? Levanta a mão. Direito ao juízo privado. Sabe o que é que isso significa? Que você tem direito a pensar, a fazer juízo na sua cabeça sobre qualquer coisa. Sobre qualquer instituição, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer atitude. Isso é um direito seu. Ninguém pode lhe privar disso. Tá? Direito de juízo privado. Bem, isso veio à tona novamente com a Reforma Protestante. Antes, quando todos estavam sob a tutela, sob o guarda-chuva da Igreja Católica, esse direito foi privado. Então ninguém podia, por exemplo, falar mal do vigário de Cristo, ou pensar, ou duvidar sobre alguma palavra dita do vigário de Cristo. Sabe quem é o vigário de Cristo? Todo mundo, né? Sim ou não? Hoje, quem é o vigário de Cristo segundo o catolicismo romano? O Chiquinho, né? E Lutero, não, deixa, vamos cortar. E Lutero trouxe isso, Lutero e seus amigos, né, reformadores. E isso é muito importante. Porque isso é bíblico. Isso é uma orientação de Deus, isso é uma orientação da Bíblia, isso é uma orientação do Novo Testamento. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Amém? Aí tem a parte B do verso. Ele dá a razão pela qual nós devemos arrazoar. A razão pela qual nós devemos examinar, testar, verificar se aquele espírito, e eu vou já chegar nesse ponto do espírito, procede de Deus ou não. Olha a parte B do verso 1. Ele vai dizer o porquê. Ele vai dizer, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por que nós devemos pensar, testar, verificar se aquela determinada pessoa está falando algo condizente com o que Deus prescreveu, ou Deus disse para os seus discípulos inspirados que registrassem na Bíblia? Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Porque a palavra de Deus tem sido falsificada. Porque aquele conjunto de doutrina, a doutrina apostólica,
sofre tentativas de golpe. É por essa razão. É por esse motivo. E ele fala quem faz isso. Ora, os falsos profetas. E aqui, na dinâmica desse verso de número 1, faz a gente pensar em uma coisa. Eu não sei se você pensou, mas eu pensei nisso. Que por trás de todo profeta tem um espírito. E por trás de todo espírito tem um Deus. Sabia disso? Pegou isso aí? Vou repetir. Por trás de todo profeta tem um espírito. E por trás de todo espírito tem um Deus. Pega isso aí. Que vozes são essas? Que espíritos são esses? Ora, o próprio apóstolo João está identificando esses espíritos com os falsos profetas. Esses falsos profetas falam em nome ou sob um espírito. Tá? Preste atenção. E como vai ficar claro mais na frente, certo? Como vai ficar claro mais na frente, ou mesmo nesse verso de número 1, um espírito pode proceder de Deus ou não. Tá vendo como o negócio é sério? Sentiu o drama? A quem você está emprestando os seus ouvidos? A quem você está dando crédito? João está lutando com os seus leitores aqui, para que esses leitores deem crédito à mensagem dele, à palavra dele. A palavra que ele deixa claro que não é dele propriamente, mas é uma palavra que ele recebeu de Deus através de Jesus. Então essa é a luta de João aqui. Temos feito isso. Continua a insistir na pergunta: a quem você tem emprestado os seus ouvidos? A quem você tem dado crédito? Sabe por quê? Porque você, no fim das contas, é sério isso. Você pode estar emprestando seu ouvido, você pode. Não estou dizendo que está. Você pode estar emprestando seu ouvido para o diabo. Para aquele que é contrário a Cristo. Daí a importância do examinar os espíritos. Daí a importância de verificar em quem nós temos crido. Vocês lembram de Atos 17, verso 11? Ou Atos 17? Quem lembra? Paulo estava indo de Filipos, aí ele passa por Tessalônica, aí depois de Tessalônica ele passa por uma outra cidade. Quem sabe? Bereia. E vocês lembram o que foi que aconteceram com os bereanos? Lembram? Quem estava diante deles pregando era nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Hein? Do que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Aquele que foi comissionado pelo próprio Cristo a ir pregar o evangelho no meio dos gentios. Ou seja, de quem não é judeu. E os bereanos, eles faziam, sabe o quê? Deixa eu ver se é verdade. E eles verificavam se aquilo que Paulo estava pregando condizia com que estava ali nas Sagradas Escrituras. Essa tem sido a nossa atitude, essa tem sido a nossa disposição, ou
nós temos abraçado tudo que tem o adjetivo gospel. Tem o adjetivo gospel, a gente abraça sem examinar. Ou porque tem um determinado título ali naquela voz, apóstolo, aí a gente abraça. Ou porque determinado cidadão começa com a paz do Senhor e começa a falar, por causa disso a gente tem abraçado. Lembrem-se, é muito importante examinar os espíritos, porque você pode estar dando crédito a um espírito que não procede de Deus. Amém? É sério, né, isso? É muito sério. Gente, é muito sério. Tem um monte de gente fazendo tudo errado. Eu tenho que me verificar o tempo todo se eu estou fazendo alguma coisa certa. Porque a gente pode, a qualquer momento, ser enganado. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Agora nós vamos para os versos 2 e a primeira parte do verso de número 3, tá? A parte A do verso 3, que diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. O que é que nós temos aqui nessa parte, no verso 2 e até a primeira parte do verso 3? Nós temos aqui o como da coisa, o teor das instruções lá, né, imperativas. Lembra? Das orientações imperativas. O que é, ou como se dá na prática aquelas orientações ditas no verso de número 1. A orientação é que, lembrem, examinem os espíritos para ver se procede de Deus. Nessa orientação, então nós temos aqui o como da coisa. Como é que eu examino? Como é que eu vejo? Como é que eu coloco o selo lá da verdade, né, conforme as Escrituras? Aí ele disse aqui, nesse verso, por exemplo, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Esse é o primeiro modo. Essa é a primeira forma. Lembra do que eu disse no começo? Que esses aqui, que João estava lutando contra, diziam que a matéria, preste atenção, isso é sério, a matéria, o corpo, tudo que faz parte da matéria, não é bom, não merece a nossa atenção, não merece nem a nossa consideração. Que o que importa é o espírito. E uma das implicações desse pensamento é que, como é o corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tomar todas, eu posso fumar todas, eu posso ser promíscuo à vontade, eu posso, enfim. Porque no fim das contas, quem vai ser salvo? É isso aqui? Segundo eles. Não, é o espírito. Está vendo aí? Outra implicação é, se a matéria é má, para que, gente, cruz? Para que cruz? Qual a importância da cruz? Porque esse negócio todo, e a gente sabe que a cruz é extremamente importante para nós. A cruz era o coração da mensagem apostólica, junto com a ressurreição. Como é que há salvação sem cruz? Como é que há salvação sem a morte física de Jesus? Como é que há salvação sem sangue?
Sabe quem foi salvo sem sangue? O Chicó, uma tira de couro sem sangue, né? Que era para tirar dos couros dele. Mas não há salvação sem sangue. Então, olha só o negócio, presta atenção. Por trás de todo discurso imoral, por trás de todo discurso libertino, tem algo dessa natureza. Tem algo desse tipo, que nega essa realidade da encarnação de Cristo, de que Ele veio em carne, de que Ele é de fato humano, ao mesmo tempo que Ele é de fato Deus. Agora imagina uma mensagem, o contrário disso que eu acabei de falar. É danosa por demais. Acontece um problemão no meio de uma comunidade. Bebarrões, viciados. Se bem que esse lugar é um lugar para essas pessoas, mas para que essas pessoas deixem isso. Não para continuarem esse tipo de prática pecaminosa. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Aliás, eu não, João. Por que é importante que o Espírito confesse que Jesus Cristo veio em carne, para que ele proceda de Deus? Por causa disso. Por causa disso. Negando essa realidade, tu nega a fé inteira. Negando essa realidade da encarnação de Cristo, você nega a salvação. A mensagem toda apostólica é anulada. A principal razão de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo fica sem vida, sem serventia. É por isso que necessariamente se deve confessar que Jesus Cristo veio em carne, porque Ele vai glorificar isso aqui. Ele quer que você santifique isso aqui. Ele leva em consideração a atitude que você tem aqui, agora. É essa a mensagem de João contra esses. É por isso que é tão importante confessar que Jesus Cristo veio em carne. Amém? Aí tem a outra parte que ele fala do anticristo, né? Anticristo. Aí eu faço uma pergunta: uma ideia ou uma pessoa? Né? Uma ideia ou uma pessoa? Tem opiniões divergentes a respeito do anticristo, né? Tem gente que acha que é uma ideia, né? Se você for contrário a isso, então você é anticristo. Qualquer um pode ser um anticristo. Eu quero dizer para você que é as duas coisas, que são as duas coisas. Você vê as duas coisas nas Sagradas Escrituras. Você vê a ideia. Se você proceder dessa maneira, você pode ser fulano, pode ser cicrano, pode ser... Entende? Como também você vê uma pessoa específica. O anticristo. Olha o artigo definido. Definido. O anticristo. Né? Se você, noutra oportunidade aí, abrir lá na sua casa a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, verso 20 e 21, e no capítulo 20, verso 10, você não vai perceber ali uma ideia apenas, você vai perceber uma pessoa. O anticristo. Uma pessoa sendo jogada no lago de fogo. Uma pessoa sendo condenada por Deus. Então, é as duas coisas, são as duas coisas. Tá? Coloque isso na sua
cabeça. Coloque isso na sua mente. Examine o texto. Examine, por exemplo... Não vou adiantar nada não, porque tem a parte B do verso 3. Mas coloque isso na sua cabeça. É uma pessoa. Vai chegar aquele que vai causar rebuliço. Isso tem que ser dito. Muitos já vêm causando rebuliço no decorrer da história do cristianismo. Isso também tem que ser dito. Isso nos faz pensar numa coisa. Qual foi a última vez que na tua cabeça ou a sua cabeça se ocupou desse tipo de questões? Quando foi? Você tem pensado no fim? Você tem pensado no final das coisas, no final dos tempos? Você tem pensado no que a gente chama de a doutrina do fim? Você tem lido Apocalipse ou você corre com medo de Apocalipse? Também é Bíblia. Também diz muitas coisas. Longe de iniciar uma questão aqui escatológica, do fim das coisas, agora, porque o tempo não nos permite, Mas você sabia que esse assunto costumava fazer parte da vigilância da igreja durante toda a sua história? A igreja vigiava nisso. É certo que muitas vezes ela tem olhado um ícone da história e tem dito, esse é o anticristo. E de fato o camarada era, porque ele se opunha a mensagem cristã, Nero e muitos outros, Os reformadores, por exemplo, têm colocado o emblema de anticristo em Roma, ou no representante de Roma, no Papa. Mas essa questão é uma questão que ocupava a cabeça da igreja. Aí você volta aqui no verso de número 1, juntamente comigo, e você tem um exercício de examinar os espíritos. Aí quando você chega nesses versos aqui, 2, e a primeira parte do verso 3, você tem isso. Sabe o que é isso? É um alerta para a igreja pensar. É um alerta para a igreja se interessar no que diz esse livro. É um alerta para a igreja ter prazer em vir, ou, por exemplo, para uma reunião como essa, se sentar aí e ouvir. É um alerta para toda a igreja, todos nós, todo dia, pelo menos meia hora do nosso dia, separarmos para, eu vou ler este livro. É Deus falando. A igreja sempre dependeu desse livro. Sempre colocou sua vida nesse livro. E o que se percebe hoje em dia é uma falha nisso. Me perdoem, mas o que se percebe hoje em dia são os analfabetos bíblicos. As pessoas que querem mensagens fast food. Sabe como é o fast food? A comida rápida. É o pré-pronto. Não tem mais aquele gosto de se sentar e eu vou ouvir, eu vou examinar, eu vou prestar atenção, use o seu juízo privado, o seu direito ao juízo privado. Examine esse espírito aqui. Isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar. Amém, meus irmãos? E nós temos a última parte do verso 3, a parte B do verso, que diz o seguinte: esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, preste atenção, está vindo e agora já está no mundo. Olha essa dinâmica,
Parece que tem uma tensão aqui. Está vindo e já está. Olha só, ele está vindo e já está. Tem um negócio conflitante. Percebeu, não? Percebeu, sim ou não? Então, ele já está vindo ou já está? Como é que é? Vamos lá, vamos saber o que é isso. Nós entendemos melhor essa última parte do verso 3 à luz de 1 João capítulo 2, ainda no capítulo 2 dessa carta, no verso 18, que diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Preste atenção. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Está vendo aí? A mesma dinâmica. A mesma dinâmica do final do verso de número 3. Então, é isso que está. É isso que está posto. Tem algo vindo, mas tem algo já existente. Tem algo que está para chegar, mas tem algo que já está aqui. Né? Muitos estudiosos bíblicos dizem que é uma espécie de prefiguração do que vai acontecer. Não é? Por exemplo, eu poderia citar várias passagens aqui para você, como por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 15, quando Jesus fala do abominável da desolação, ou sacrilégio em algumas versões. Aí ele diz, do qual o profeta Daniel falava, ou falou, né, que é Daniel capítulo 9, verso 27. Você tem 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. O homem da iniquidade. Vocês estão lembrados disso? Se não tiver, anote aí e veja em casa. Né? Você tem isso. Para completar, eu citei aqui Apocalipse capítulo 19, verso 20 e 21, e capítulo 20 de Apocalipse, verso 10, onde está lá uma pessoa, Você não vê o texto dizendo muitos anticristos sendo jogados no lago de fogo. Ou você muito menos ainda vai ver uma ideia sendo jogada no lago de fogo. Você vê uma pessoa. Gramaticalmente você vê ali claramente uma pessoa. Então, meus irmãos, está vindo aquele que vai dar início ao que nós chamamos de grande tribulação. Grande tribulação, um período de grande tribulação que antecede o retorno glorioso de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Um dos sinais é esse tal. Contudo, muitos têm prefigurado esse tal. Basicamente, essa é a ideia aqui do texto de João, tanto capítulo 2, verso 18, quanto capítulo 4, essa última parte que nós estamos vendo agora. Sabe, quando a gente fala dessas coisas, parece que a gente está falando da raiz de π, né? De mecânica quântica. Porque dá para ver, assim, uma interrogação. E essa não é só essa realidade nossa aqui. É em muitos outros lugares. Em muitos outros lugares. A última coisa que a pessoa pensa é no fim. A última coisa que a pessoa pensa é no retorno de Cristo Jesus. Quando foi que nos debruçamos nisso? Quando foi que nós pensamos, Cristo está voltando? Cristo está voltando.
Quais são os sinais que antecedem a volta de Cristo Jesus? Tem nas Sagradas Escrituras. Mas isso mostra, mais uma vez, um quadro de desinteresse por Deus e pelas Sagradas Escrituras. Isso mostra um quadro crítico de pessoas que se enfiam nessa realidade, nesse espaço-tempo, vê como fim último de suas vidas isso aqui, e esquece que Jesus Cristo está voltando e que Ele levará a juízo toda essa realidade pecaminosa. Toda essa realidade pecaminosa. João, nós agora estamos caminhando para o fim. João alertou seus leitores. João disse no verso número 18 do capítulo 2, esta é a última hora. Nós estamos no tempo final da história. Ele subiu, mas ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele subiu, mas ele vai voltar para completar aquilo que ele começou. João estava dizendo isso para os seus leitores. E João estava preocupado. Olha, não deem ouvidos a esses anticristos. Não dê ouvido a essa mensagem danosa, essa mensagem que pode lhe levar a caminhos ruins. E essa deve ser a nossa preocupação também. Essa deve ser a minha preocupação. Essa deve ser a sua preocupação. E João preveniu seus leitores desse grande mal que se infiltrou nas igrejas. Desse grande mal que está dentro, de alguma forma, da comunidade. E a gente tem que prestar atenção a isso. Nós temos que prestar atenção a isso. Para quê? Para que nós devemos fazer isso? Com qual finalidade? Para fazer fofoca gospel? Olha, fulano de tal ali é um herege. Ei, fulano. Não. Nós devemos fazer isso para neutralizar qualquer sombra de mensagem ou atitude que negue essa realidade, a encarnação de Cristo Jesus, a perfeição da vida de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus, a ressurreição no corpo de Cristo Jesus, o retorno em glória corpóreo de Cristo Jesus. A gente deve fazer isso, pois se nós não estivermos fazendo isso, sabe o que é que acontece? Se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos, mesmo que indiretamente, cooperando com o crescimento e a solidificação do reino das trevas, até mesmo dentro da comunidade. E essa não é nossa tarefa. A nossa tarefa é a expansão do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nas igrejas, desse grande mal que está dentro, de alguma forma, da comunidade. E a gente tem que prestar atenção a isso.
Nós temos que prestar atenção a isso. Para quê? Para que nós devemos fazer isso? Com qual finalidade? Para fazer fofoca gospel? Olha, fulano de tal ali é um herege. Ei, fulano. Não. Nós devemos fazer isso para neutralizar qualquer sombra de mensagem ou atitude que negue essa realidade, a encarnação de Cristo Jesus, a perfeição da vida de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus, a ressurreição no corpo de Cristo Jesus, o retorno em glória corpóreo de Cristo Jesus. A gente deve fazer isso, pois se nós não estivermos fazendo isso, sabe o que é que acontece? Se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos, mesmo que indiretamente, cooperando com o crescimento e a solidificação do reino das trevas, até mesmo dentro da comunidade. E essa não é nossa tarefa. A nossa tarefa é a expansão do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé.